Olá, gente, tudo bem? Eu sou Rayane, professora residente do programa Residência Pedagógica. O professor preceptor é o professor Anderson Carlos. Hoje nós vamos estudar sobre as propriedades periódicas, especificamente sobre energia de ionização. Nós já estudamos, anteriormente sobre a evolução da tabela periódica, como os elementos químicos foram dispostos, como foram descobertos, como foi feita a classificação desses elementos ao longo do tempo, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre as propriedades periódicas. As propriedades periódicas dos elementos químicos que estão presentes na tabela são aquelas propriedades que variam periodicamente de acordo com os números atômicos. Caso não haja essa regularidade, nas variações e nos valores, a gente tem propriedade aperiódica, tá? Quando não há essa regularidade. Caso eu visualize, que esses valores crescem ou decrescem em determinados intervalos, nós falamos que há propriedades periódicas, tá? Então, a primeira distinção que nós temos é das propriedades periódicas e das propriedades aperiódicas, tudo bem? Então, na tabela periódica, nós temos a organização, a disposição dos elementos químicos, até então conhecidos, em uma ordem crescente de números atômicos, que são representados pela letra Z, que também é a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Então, muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam, variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou da diminuição dos números atômicos. Então, as propriedades que se comportam dessa forma são chamadas propriedades periódicas. Então, gente, nós temos aqui algumas propriedades periódicas que são estudadas, frequentemente, que o raio atômico, que é a medida da distância entre os núcleos de átomos vizinhos. Nós temos também dos raios iônicos, quando nós estamos falando dos raios, quando há perda ou ganho, Cátio, que tem raio menor, que é elemento neutro. Ânion, que tem raio maior que o elemento neutro, tá? Então, a diferença do raio iônico e do raio atômico. O raio atômico, eu estou falando de um elemento no estado fundamental. Ele não está ganhando nem perdendo elétrons, tá? Então, nós temos também a energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Nós temos a afinidade eletrônica, nós temos a eletronegatividade, nós temos a densidade, que é a relação massa-volume, que nós também já estudamos, Já fizemos atividades acerca desse conteúdo. Nós temos reatividade, ponto de fusão e de ebulição. Hoje, o que nos interessa é estudar sobre energia de ionização, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui acerca da energia de ionização na tabela periódica. Os átomos no estado fundamental possuem a mesma quantidade de prótons, cargas positivas, e de elétrons, que são as cargas negativas, ou seja, são neutros, está no seu estado fundamental, Mas na formação das ligações iônicas, ocorre a extração de um ou mais elétrons da camada de valência do átomo, que são transferidos para outro átomo, resultando na formação de íons. O átomo que perdeu os elétrons transforma-se em um cátion, que é quando a espécie é carregada positivamente. Então, a energia de ionização, ou potencial de ionização, nós também podemos chamar assim, é a energia aplicada para retirar um elétron do átomo ou do íon isolado no estado gasoso. Então, os valores da energia de ionização podem ser expressos tanto em eletrovolts, representado por EV, ou de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que nós também já estudamos, Eles devem ser expressos em kJ por mol. Então, gente, os valores das energias de ionização dos elementos crescem no sentido oposto ao crescimento do raio atômico. Aumento de número para cima
de cima e da esquerda para a direita. Os valores das energias de ionização são medidos experimentalmente e podemos comparar esses valores para confirmarmos o padrão, né, de acordo com a tabela periódica. Então, considerando os elementos em uma mesma família, observe aí, a primeira energia de ionização aumenta de baixo para cima nas famílias. Observe aí, na família 1A, nós temos aí o hidrogênio, o lítio, o sódio, potássio, tá? Então, a primeira energia de ionização aumenta de baixo para cima, na mesma família. Isso acontece porque conforme vai descendo, os níveis de energia e o raio atômico vão aumentando e os elétrons vão ficando mais distantes do núcleo. Por isso fica mais fácil retirá-los, porque quanto mais distante do núcleo, fica mais fácil retirar esse elétron, ok? Então, por exemplo, o hidrogênio, ele possui somente uma camada eletrônica, tá? Ele não é 1s1, a distribuição eletrônica. Então, o seu elétron está bem próximo ao núcleo. Já o césio, ele possui 6 camadas eletrônicas, estando seus elétrons bem distantes do núcleo. Então, é por isso que a energia de ionização do hidrogênio é bem maior que a do césio, tá? Então, considerando os elementos em um mesmo período, né, a primeira energia de ionização, ela aumenta, como nós estamos vendo, da esquerda para a direita. Isso ocorre porque, conforme vai caminhando para a direita, a quantidade de níveis, ela permanece a mesma, mas a quantidade de elétrons vai aumentando, ou seja, a atração pelo núcleo aumenta e seu raio diminui. Com isso, a energia necessária para vencer essa força de atração precisará ser maior. Por exemplo, nós temos aí o sódio e o argônio, né? Pertencem ao terceiro período, o que significa que ambos possuem 3 camadas eletrônicas, mas o sódio, que é representado pelo Na, possui somente um elétron na sua camada mais externa, enquanto o argônio possui 8 elétrons nessa camada. Por isso, a primeira energia de ionização do argônio será bem maior que a do sódio, porque nós temos aí no argônio uma estabilidade, tá? Porque ele é um gás nobre, beleza? Gente, para ilustrar melhor esses conceitos, essas definições, né? Nós temos a energia de ionização do alumínio, tá? Então, nessa primeira imagem, nós temos o alumínio em seu estado fundamental. Ele não está ganhando nem perdendo elétrons. Já na segunda imagem, nós estamos vendo que ele perdeu um elétron, tá? Então, é a primeira energia de ionização. E aqui na terceira imagem, nós temos a perda de 2 elétrons. E na terceira imagem, nós temos a perda de 3 elétrons, tá? Então, gente, quando o alumínio vai perdendo elétrons, nós temos aí, observe na imagem, nós estamos diminuindo o raio, tá, desse elemento. Então, quando nós estamos diminuindo o raio, eles estão mais próximos ao núcleo. Quanto mais próximo ao núcleo, mais difícil de se retirar esse elétron, porque aumenta a atração núcleo-elétron, beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Observe. Nós temos aqui a energia de ionização para o alumínio, tá? Nós temos a primeira energia de ionização, que é 577,4 kJ/mol, e nós temos a segunda energia de ionização, 1816,6 kJ/mol, e nós temos a terceira energia de ionização, que é 2744,6 kJ/mol. Observe que, quando eu retiro o primeiro elétron, eu observo que a energia é menor. Eu preciso de uma energia menor. Quando eu retiro o segundo elétron, observe que eu preciso de uma energia maior. Como eu já expliquei para vocês, e eu tenho certeza que vocês já compreenderam, que quando eu retiro os elétrons, o raio diminui. Então, o próximo elétron que eu for retirar vai precisar de uma energia maior, porque eu tenho a aproximação dos elétrons com o núcleo. Então, quanto mais próximo ele estiver do núcleo, mais difícil fica de retirar esse elétron. Então, o que nós podemos concluir com isso?
que a primeira energia de ionização para o alumínio é menor que a segunda energia de ionização, a segunda energia de ionização é menor que a terceira energia de ionização e a terceira energia de ionização é menor que a quarta energia de ionização. Tá ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que esse conteúdo fique bem claro, tá? E caso não fique claro para vocês, coloquem as dúvidas no grupo do WhatsApp ou no Google Classroom, tá? Um abraço em todos, beijos!